Fala pessoal, queria perguntar se tá tudo bem, mas com a gasolina batendo quase R$10, naturalmente não está. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações desse canal, deste vereador que tanto vos fala para tentar atingir 100 mil seguidores com um forçoso esforço e que infelizmente estamos muito longe de atingir, mas com o seu apoio vamos chegar lá. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Vou iniciar o vídeo de forma redundante, mas é importante contextualizar. Você já está cansado de saber, de ouvir falar, é televisão, William Bonner, a Jovem Pan, qualquer youtuber, qualquer blogueiro que resolve falar de petróleo, vai te falar que este é o commodity mais importante comercializado do mundo. E é verdade. O preço do petróleo impacta basicamente a vida de todo mundo. O preço do petróleo impacta o preço do pãozinho, o preço da banana, da batata, do alimento, da comida, do cachorro-quente, impacta o preço da passagem aérea, o preço do ônibus, absolutamente porque todos os insumos são transportados mediante a força motriz, que é a incineração, que é o petróleo, que é a combustão, que naturalmente está atrelada a tudo. Então, para que essa caneta chegue na minha mão, houve petróleo, não apenas para fazer a parte plástica, mas também para o transporte que trouxe ela até aqui. E, naturalmente, a variação dos preços impacta necessariamente no preço final. E aquela grande baboseira esquerdista que não vai aumentar, no final do dia quem paga todos os impostos, quem paga todo o custo de produção, de transporte, de tudo, é você, consumidor. Afinal de contas, quando essa caneta, esse mouse, esse computador ou qualquer coisa chega na sua mão, você está pagando toda a cadeia de produção mais o lucro para que chegasse na sua mão. E assim funcionam as regras de mercado. E vale dizer que lá em 1970 houve a grande crise do petróleo. O preço do barril disparou. Naturalmente, a ditadura militar resolveu controlar o preço. A gente sabe muito bem que militar não entende lá grande coisa de economia. Resolveram interferir no preço, segurar o preço do petróleo de forma baixa para acalmar os ânimos da população que estava revoltada com a inflação, com a disparada do preço de tudo e naturalmente também do petróleo. Nos idos dos anos 80 a gente sabe qual foi o resultado, a inflação disparou. E aí surgiram as moedas, os planos econômicos, teve toda aquela palhaçada do Collor, enfim, tudo isso em consequência do que já vinha acontecendo desde lá atrás, que só foi pacificado no Brasil com o advento do Plano Real. Bem, tudo pacificado, veio FHC, veio o Lula, Dilma assumiu a presidência da República e a política econômica da petista era justamente de controlar o preço do petróleo para tentar manter uma estabilidade falsa de mercado. Naturalmente deu errado, a história a gente sabe, teve novamente uma disparada. Pois bem, na última quinta-feira a Petrobras anunciou um novo aumento de preço de combustíveis, do petróleo aqui no Brasil. Precisamente a gasolina em 18,8%. O gás de cozinha em 16,1% e o diesel em significativos 24,9% de aumento. Não estou falando apenas de aumento no seu combustível não, o diesel basicamente é o combustível mais importante do país. É ele que faz com que os caminhõezinhos levem as batatinhas no mercado, as cenouras, os tomates, enfim, que a comida chegue na sua casa. Ou seja, este aumento criado pela Petrobras significa naturalmente um aumento no preço da cesta básica, que já sofre um aumento disparado nos últimos anos por conta da péssima gestão do Paulo Guedes e de Jair Bolsonaro. O que acontece é que agora este aumento em especial foi pautado por conta da guerra Rússia contra a Ucrânia, uma vez que boa parte da produção de gás e de petróleo mundial está necessariamente na Rússia, que sofre nesse exato momento sérios embargos econômicos, justificados por conta dos arroubos autoritários de Vladimir Putin contra a democracia ucraniana. Aí você está perguntando, Rubinho, mas qual a solução brilhante? Bom, vamos partir do princípio. A solução naturalmente não pode ser aquela já fracassada tantas vezes, tentar segurar o preço do petróleo na canetada. Se isso for feito, vai ter um desinteresse mundial em exportar petróleo para o Brasil, ou seja, o Brasil não vai conseguir importar petróleo porque vai querer pagar um preço mais baixo do que o mundo inteiro e há uma equiparação mundial. E aí, pequeno gafanhoto está falando, não, mas o Brasil produz petróleo, é suficiente para o país. Não.
não há produção suficiente de petróleo no Brasil, até porque a tecnologia das refinarias não é adequada para refinar o petróleo de grandes profundidades como esperávamos, como quando surgiu o Lula com seus 9 dedos, com a mão suja de petróleo, dizendo que estava maravilhoso, que o Brasil ia virar Dubai, porque ele descobriu o petróleo no pré-sal. Só esqueceu que tinha que atualizar as refinarias, mas isso é assunto para outro vídeo. O que importa é que o Brasil, infelizmente, não tem tecnologia de refino adequada e necessita importar petróleo para dentro do Brasil para poder suprir a demanda que nós temos. E aí vem o problema. Militar não entende muito de economia e Jair Bolsonaro resolveu, então, segurar o preço do petróleo com subsídios. O que é isso? Ele quer criar um fundo no valor de 120 bilhões de reais, pouquinho mais do que o valor que eu economizei aqui na cidade de São Paulo para a reforma da Previdência, para você ter uma ideia, com todo aquele trabalho, para subsidiar o preço do combustível no país. Naturalmente, isso vai estourar o teto de gastos, ou seja, o Bolsonaro vai cometer um crime de responsabilidade e, pior do que isso, vai gerar aumento de juros, de inflação, em toda aquela cadeia que nós vimos Dilma Rousseff fazer há pouquíssimo tempo. Por sua vez, o governo Bolsonaro segue culpando terceiros pela incompetência. Ah, você vai dizer, não, é a guerra. Mas e a alta do dólar que baseia o preço do combustível, por exemplo? Porque o mercado interno não é interessante para que valor estrangeiro venha a ser investido no país, justamente por conta dos arroubos autoritários de Jair Bolsonaro e da própria estabilidade econômica criada pela incompetência do governo, inclusive pelo ministro Paulo Guedes, que é um grande trapalhão. Ele que, inclusive, fazendo um outro parênteses aqui, disse que o Brasil está muito bem preparado para a Segunda Guerra Mundial, como vocês podem ver no videozinho aqui do lado. Então, realmente, vocês podem olhar com orgulho uns para os outros, nós todos juntos, porque a calamidade foi terrível, foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. E o Brasil é duro na queda, porque o Brasil caiu, levantou, está em pé, já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora. Nós estamos com o déficit zerado. Nós estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. Nós vamos expandir de novo porque nós estamos com o déficit zerado. A gente vê que além de não entender de economia, Paulo Guedes não entende de história. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Voltando para o tema atual, o Bolsonaro segue culpando governadores, STF, prefeito, todo mundo por conta da crise econômica, todo mundo por conta da alta dos combustíveis e só não culpa uma pessoa que é a grande responsável, ele mesmo. A questão é que até hoje o problema do preço dos combustíveis no Brasil, assim como de todo o mercado, nunca foi levado a sério. Sempre que tem um boom no preço de combustíveis, os caminhoneiros param, o Bolsonaro faz um acordo, a população culpa o presidente, joga lá dinheiro, tudo se resolve e aí há um subsídio. Então há uma outra forma mirabolante, como querem que tudo seja resolvido no Brasil, de forma messiânica surge uma pessoa que vai resolver com uma canetada todos os preços e todo o problema que está acontecendo naquele momento. Não é assim que é resolvido o problema. Não é assim que a solução é posta. Nós temos que criar formas para solucionar o problema. E isso passa necessariamente por uma política econômica responsável, que entenda que a economia não pode estar sob influência da canetada estatal, que entenda que o país tem que ser atrativo para todo mundo, que entenda que acordos internacionais têm que ser fechados de forma estratégica, para haver entrada de capital estrangeiro, para o mercado interno se tornar interessante. Infelizmente, a única pessoa que ganha com isso tudo é quem exporta do país. Afinal de contas, está ganhando em dólar e tirando daqui em real. O grande problema é que a população brasileira não consegue sequer comprar um celular importado. O preço se tornou completamente discrepante. Imagina você que até então pensava, nossa, vou juntar um dinheirinho aqui, quero dar um rolê nos Estados Unidos. Não dá mais, o dólar está R$5. Não, vou economizar um pouquinho aqui, vou comprar umas camisetas da Abercrombie para poder ostentar no rolê. Não dá, tá caro, tá mais caro que comprar aqui. Isso por culpa da política econômica que está completamente desregulada. E aí a gente vê o resultado agora no aumento do preço dos combustíveis, que se torna completamente inviável, dispar. Para e pensa você, eu fiz uma conta aqui bastante interessante. O sujeito que ganha aí um salário mínimo, R$1.200, ele tem um carro que faça 10 km com litro. Isso porque ele anda na banguela com o vidro aberto, não liga o ar-condicionado, nada. Enfim, ele vai andar numa média 25 km por dia. Se ele colocar R$100 de combustível, ele vai ter 12,5 litros de combustível para andar, ou seja, 125 quilômetros. Ele vai andar isso numa semana numa cidade como São Paulo. Ele vai gastar R$200 por semana para trabalhar apenas numa cidade como São Paulo, considerando a média diária. Vai precisar de R$800 por mês apenas para abastecer o carro. Literalmente ele vai pagar para trabalhar. E aí não vem aqui me dizer, não, o cara que ganha R$1.200 não tem um carro.
Se o cara podia ter um Corcel velho, o cara podia ter um carro antigo e ainda assim ir para trabalhar. E é isso que nós temos hoje com a política do Bolsonaro. Infelizmente, a população não consegue ter acesso a um bem como um carro. Seja ele um carro novo, seja ele um Corcel 2. De qualquer forma, está inviável manter um veículo, está inviável você poder trabalhar. E aí o sujeito que eventualmente trabalhava de Uber, fazendo bico para poder complementar a renda, porque já está desempregado em razão da péssima política econômica do Jair Bolsonaro, agora tem que entregar o carro, porque ele não consegue fechar a conta no final do dia, uma vez que o gasto que ele faz para trabalhar, mais manutenção do carro, etc., simplesmente não paga a conta da corrida. Se tornou completamente inviável até fazer bico. Não é que o Bolsonaro está destruindo o emprego das pessoas, ele está destruindo até o bico que o sujeito faz. E ainda assim, tem gente que chama esse vagabundo de mito. Esse é meu recado para vocês. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo. E ó, tem o link do meu Telegram ali embaixo. Entra lá que você recebe todas as informações em primeira mão, especialmente do que está acontecendo na Ucrânia, na política da Câmara Municipal e de todo o país. Tamo junto e vamos processar tudo.